Apocalipse 16, 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E então houve relâmpago, vozes e trovões, e um terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto, e as grandes cidades fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, e todos os montes não foram achados. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva de granizo, pedra de peso de 1 tonelada. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. A grande Babilônia aqui referida. Então, quando ele fala aqui de terremoto, montes não se vê. Meu irmão, tudo que é erguido vai desmoronar. Tudo que é erguido vai desmoronar. Será esse momento, quando diz aqui a grande Babilônia, é sede do poder da besta, ou do paganismo organizado, simbolizado em Roma do primeiro século. Amém? Simbolizado Roma do primeiro século. Esse centro do poder do anticristo será obliterado, ou seja, desaparecerá, será eliminado por terrível terremoto. Então, depois cairá chuvas de pedrinhas sobre os homens, cada pedrinha 1 tonelada aproximadamente, e a chapa quente. Beleza? Após todas estas catástrofes, após toda a grande tribulação, Cristo voltará em glória, pousará seus pés no Monte das Oliveiras, e assim iniciará um reino milenar. E aí a gente começa a falar do milênio, beleza? Que eu creio que eu estarei lá com ele, nesse momento, de glória em glória, reinando junto com o Senhor, beleza? O aspecto gerais, vamos falar sobre aspectos gerais. Quem viverá no milênio? Cristo reinará sobre o mundo. Apocalipse 11, 15. Cristo será o grande rei. Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso. Apocalipse 20. Satanás será preso por 1000 anos, junto com os seus demônios. Tá bom? Cristo, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, Cristo será reconhecido como Rei dos Reis. Entenda uma coisa, irmão. Quando a gente diz que Cristo é Rei dos Reis, a gente fala num aspecto espiritual, porque nós somos convertidos a Cristo. Mas não é todo mundo que acha Ele como Rei dos Reis. Mas nesse período, Rei dos Reis. Comprovado. E ninguém vai poder falar nada. Claro, os que foram mortos com o símbolo da besta não estarão nesse período. Nesse período, só os salvos. Beleza? Só os salvos. E os que ficaram fiéis ainda após a tribulação, que vai ser raridade. Será um reinado de paz. Então tu imagina, cara, irmão, esse reinado de 1000 anos não é lá não, é aqui. Então tu imagina, aqui na terra, pastor, tudo destruído, tudo destruído. Eu estava estudando sobre isso hoje, e parece que eu vejo parece que pensamento meu, é uma tese minha, eu posso sustentar e defender minha tese. Parece que eu vejo esse período aqui de 1000 anos como o Éden. Jesus pegando o homem que deu errado no primeiro Éden e estabelecendo o Éden no homem, porque o homem já vai estar, a terra vai estar destruída.
a terra vai se refazer. Então parece que eu vejo Deus que escuta isso aqui. Os armamentos serão destruídos. Em Ezequiel 39, verso 9, fala sobre isso. Todo armamento, tudo, fuzil, metralhadora, bomba nuclear, míssil, caça, tanque de guerra, metralhadora, escopeta, tudo será destruído. E como o Cristo, que eu amo, e a gente que prega sobre ele sabe que às vezes ele é, entre aspas, posso falar isso com todo respeito, um pouco abusado. Ele vai destruir os armamentos. Escuta isso aqui, Emerson. Ezequiel 39 fala sobre isso. E outras partes, outros armamentos, serão transformados em instrumento pacífico. Ele vai usar o que causava morte para se transformar em um instrumento pacífico. E Isaías capítulo 2, verso 4 vai nos dar exemplo sobre isso. O reino de Cristo será de paz. Joel capítulo 3, verso 10. Jerusalém será a capital do reino. Em Isaías 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, vai dizer isso. Então Jerusalém será a capital. Eu creio que eu vou visitar Jerusalém antes disso, mas nessa época vai ser tranquilo visitar Jerusalém. Oh, glória. Depois disso haverá o julgamento das nações, Mateus 25, 31. O grande enterro dos mortos que morreram. Os homens no início serão poucos. A maldição sobre a terra será tirada. Então, vê se não parece com Éden voltando a ser ocupado na terra, porque a maldição da terra será eliminada nesse período. E a terra foi amaldiçoada quando Adão e Eva pecaram dentro do jardim, né? Mas vamos lá. Aí diz aqui, ó, o mar morto terá vida. Ezequiel 47. Deixa eu só te explicar. Em algumas partes do Mar Morto, o Mar Morto não tem peixe. Beleza? O Mar Morto, as margens, algumas partes das margens do Mar Morto é usado como a lama ali é usado como tratamento de pele, algumas coisas assim. Mas não sei se vocês sabiam disso, em algumas partes do Mar Morto, você pode entrar nele, você anda sobre ele. Pela densidade do sal, você não consegue afundar. De tão salgado que é, de tanto sal que tem na água. Eu já ouvi alguns pesquisadores, alguns arqueólogos falando sobre isso. Em alguma parte do Mar Morto as coisas não afundam. E o ser humano é capaz de caminhar uma parte sobre ele. Porque não tem como afundar por causa do sal. Esse rio, por exemplo, um mar normal, se comparado mais ou menos assim, o Mar Morto com o mar normal, eu quero dar um chute aqui, irmão, não estou falando algo especificamente certo, mas o Mar Morto, se comparando com o mar normal, é como se você salgasse o mar normal 100 vezes, mais ou menos. Deve ser mais ou menos isso, algumas coisas assim. Talvez eu possa estar falando uma coisa aqui que não é muito certa, mas eu sei que é muitas e muitas vezes a mais do que um mar normal. Ele é bem salgado, beleza? Mas só que ele vai florescer. Ele vai nascer peixes. A beira do mar vai florescer quando tivermos desse reinado. Outra, esquece nesse período dor de cabeça, febre, câncer, AIDS. Esquece, nesse período não haverá doença. Isaías capítulo 29, verso 17 vai nos dar exemplo sobre isso. A idade humana será prolongada. A idade humana nesse período será prolongada. Beleza?
Pastor, nesse período do reino milenar haverá morte? Haverá morte, sim, mas as mortes serão em pequenas escalas, muito pequena. Todos conhecerão a Cristo, não haverá mais crise, esquece, beleza? E o negócio vai ficar melhor. As nações adorarão ao Senhor anualmente, todo ano, todo mundo vai estar em Jerusalém, glorificando Jesus, tete a tete, de frente assim, meu Deus do céu. E agora vem uma parte mais difícil, mas o Senhor vai resolver isso tudo, difícil e fácil ao mesmo tempo. E aí vem na minha tese, que parece o Éden novamente. Em Isaías capítulo 11, versos 6 e 9, vai dizer uma referência sobre isso: os animais serão dóceis, os leões, os tigres, os leopardos, as cobras, os elefantes, os tubarões, todos os animais serão dóceis. E aonde foi que isso aconteceu? No Éden. E aí, esperar Jesus providenciar o churrasco, porque vai ser complicado, né? Mas o Senhor vai providenciar tudo. Vamos lá. Israel possuirá toda a terra prometida. Israel será reconhecido como cabeça. E no final do reino milenar, Satanás será solto. Será solto. No final do reino milenar, ele será solto. E escute isso aqui, pasmem-se. Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu colocar aqui para vocês. Leia isso aqui, Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, Apocalipse, verso 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá solto da prisão. Lembra? Lembra que nós estamos no governo milenário. Jesus está na terra. A terra está sendo governada. Jerusalém é a capital do mundo. Jesus é reconhecido como Rei dos Reis. 1000 anos. Olha como é que o humano é difícil, cara. 1000 anos sendo governado por Cristo. 1000 anos depois, Satanás será solto. Verso 8, olha só. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. 1000 anos depois, ele vai sair ainda para enganar os escolhidos. Mas aí Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz assim, verso 8: ao fim de ajuntá-los para a batalha, e o número deles é como a areia do mar. A fim de ajuntá-los para a batalha, e o número deles é como a areia do mar. Perceba que ele vai conseguir garimpar na terra soldados que estão sob o governo milenário. Isso é muito complicado. O número deles era como a areia do mar, e subiram sobre a largura da terra e circundaram o arraial dos santos, a cidade santa. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Simples. E o diabo que os enganava, ponto final, foi lançado no fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Deixa eu falar algo aqui importante para a gente terminar. A gente sempre pregou sobre isso, a gente vê um monte de gente pregar sobre isso. Irmão, cuidado, você vai para o inferno, vai ser atormentado lá de noite, 24 horas e tal. Só que a Bíblia diz que não é só os humanos que serão atormentados.
diz que Satanás também será atormentado dia e noite no inferno. Haja visto que tem pessoas que devem ter uma imaginação do inferno assim: o povo sendo atormentado e o diabo lá perturbando o povo. Essa é a visão de muita gente, e essa não é a visão. Todos que estiverem lá serão atormentados 24 horas. Todos: diabo, seus anjos, besta, falsos profetas, quem foi para o inferno, quem tinha a marca da besta, todos serão atormentados no inferno 24 horas por dia. E aí se encerra o ciclo, e aí o Senhor, vamos lá, parte o próximo ponto. Cena do juízo final que aparece na Bíblia, e está falando de justiça e soberania de Deus. A ideia do juízo retrata através do reino sob o trono medindo a justiça de todos os que estão à sua frente. O termo usado para descrever o trono, ou grande e branco, salienta a soberania da santidade. Aspectos gerais: Cristo será o juiz, a esposa o auxiliar. Quem será julgado? Os mortos pelos cálices. Depois do milênio vem a ressurreição dos injustos. Depois do milênio vem a ressurreição dos injustos. O diabo vai ser lançado junto com os falsos profetas, junto com a besta. Aí acaba o milênio, julgamento, juízo final, grande trono branco. E aí quem vai ser o juiz? Cristo. Quem vai ser os auxiliares? A noiva. Quem é a noiva? Nós. Eu, você. Beleza? O critério desse julgamento será segundo as suas obras, o que significa que as penalidades corresponderão à culpa de cada pecado. Todos que forem para esse julgamento do trono branco serão condenados. Todos vão ser condenados. Beleza? Então, no final do milênio, julgamento. Beleza? Dos que foram injustos. E também os anjos caídos serão julgados, conforme as obras. Em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 7. Beleza? E segundo o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, diz assim, versículo 20, capítulo 20, versículo 12: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos. Já preguei sobre isso aqui uma vez, livro das obras. E outro livro foi aberto, que é o livro da salvação. E foram julgados mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então significa que eles, julgados pelas suas obras, foram todos condenados. E aqui eu fecho esse